29 de junho, hoje é festa, hoje é solenidade, hoje é domingo e junta aí tanta coisa boa pra gente celebrar, né? Começando mais uma semana, solenidade, a festa de dois grandes pilares, dois grandes cristãos, dois grandes apóstolos, dois grandes santos, dois grandes evangelizadores, duas pessoas maravilhosas, extraordinárias, que seguiram fielmente a vontade, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e que esses dois santos são grandes referências para mim, para você e para toda a igreja, para todo o cristianismo no planeta. Eu estou falando de São Pedro e São Paulo. São Paulo e São Pedro, esses dois que são os grandes responsáveis para 2000 anos após a gente poder estar aqui falando de Jesus. Falo isso porque eles foram grandes esteios, grandes evangelizadores, que romperam mares, que enfrentaram soldados, que enfrentaram religiões, que enfrentaram a morte, para levar a mensagem, a palavra de Jesus. E como é bom a gente celebrar hoje São Pedro e São Paulo. E vamos celebrar ouvindo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje a festa, de São Pedro e São Paulo, e o Evangelho hoje fala dessa missão que Jesus concedeu para Pedro. Quando Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Uns que é Elias, outros que é Moisés, outros que é João Batista, não sei o que, tá. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro assume a liderança do grupo, a liderança da comunidade e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus vai lá e diz: parabéns, Pedro, é isso aí, não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito Santo. Parabéns. Por isso eu te digo, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderá vencê-la. E eu gostaria de fazer um parêntese aqui,
quando a gente ouve muita gente falando da igreja, falando isso, falando aquilo, e eu fico sempre calmo, tranquilo, eu nunca me estresso. Por quê? Porque eu creio nessa palavra. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pode vir tentações, pode vir o que for. O poder do inferno nunca poderá vencer. Mas hoje, nós de um modo muito especial, nós falamos sobre essa figura, de Pedro, que negou Jesus. Pedro era como eu, como você, ser humano, pecador, frágil. Hoje está com muita fé, amanhã já não está com tanta fé assim. Eu sou assim. Tem dias que eu tô com fé que eu movo montanhas, mas tem dia que eu já tô meio um borocochô. Será que eu tô com tanta fé assim? Assim é Pedro, assim foi Pedro, esse homem de fé, mas que na hora ele negou. Jesus ainda falou: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele: não, nunca vou te negar, eu vou contigo até a morte. E naquela mesma noite, quando Jesus estava sendo preso, espancado, maltratado, toda coisa ali, e uma doméstica olha e fala: você também é do grupo? Ele: não, não sou não. E o soldado diz: você é do grupo? Ele: também não sou não. E o outro diz, e o galo canta, e ele percebe que ele negou 3 vezes. Pedro negou, e aquilo ali abre o coração de Pedro. Pedro sofre muito, Pedro sofre, mas Pedro se arrepende, mas Pedro pede perdão e Pedro recomeça. Eu e você não podemos permitir que o erro, que a falha, que o nosso pecado encha o nosso coração de culpa e faça a gente se afastar. Não, acredite no perdão, acredite na misericórdia. É o perdão e a misericórdia de Deus que faz eu estar aqui agora falando para você sobre Jesus. Porque se eu olhasse para os meus pecados, se eu olhasse para os pecados que eu cometo, que eu já cometi, meu coração se encheria de culpa e eu não estaria aqui agora falando com você. Mas se eu fizesse isso, eu não estaria confiando no amor e na misericórdia do meu Senhor, que morreu na cruz para justamente me perdoar. E Pedro soube se arrepender, pedir perdão e reconstruiu. E foi esse primeiro Papa, foi esse grande evangelizador que levou essa mensagem até os confins da terra, até ser morto, como seu mestre foi. E hoje nós celebramos também o dia não apenas de São Pedro, mas de São Paulo. E São Paulo que teve um momento contrário. São Paulo foi o perseguidor. São Paulo foi aquele que pega uma carta para exterminar todos os cristãos. São Paulo é aquele que acompanha a morte de Estevão. São Paulo é aquele que quer exterminar os cristãos. E São Paulo, que não era São Paulo, era Saulo. Era Saulo que perseguia, que matava os cristãos. Um pecador. Mas Jesus escolhe. Jesus escolheu. E no caminho de Damasco, Saulo está no seu cavalo e uma luz o envolve. Saulo cai e ele ouve o Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu está indo atrás dos meus filhos? E depois ele tem um encontro com Barnabé, e aí ele fica cego, e ele volta a enxergar, e aquele Saulo, perseguidor, que matava, que ia atrás dos cristãos, depois que se encontra com Jesus, há uma mudança, há uma transformação, há uma conversão, e esse Saulo, perseguidor, se transforma em Paulo, evangelizador. Vê como Jesus pode mudar as coisas. Jesus transforma Saulo, perseguidor, em Paulo, evangelizador. E eu vou aqui tomar a ousadia de dizer: o maior evangelizador que o mundo já viu. Ninguém escreveu tanto, ninguém anunciou tanto, ninguém tinha tanta urgência para que essa mensagem pudesse ser difundida nos 4 cantos do planeta. Obrigado, São Paulo. Obrigado, São Pedro. Hoje, 2025, nós estamos no dia
29 de junho de 2025, celebrando Jesus Cristo, a missa, tantas igrejas, tantas pessoas falando do nome de Jesus, porque graças a Deus, teve 2 homens de peito, de coragem, de ousadia, São Pedro e São Paulo, que difundiu essa mensagem, que contagiou a Timóteo, a Barnabé, a Mateus, a tantos, com o seu carisma, com o seu conhecimento, mas sobretudo, com o seu amor a Jesus Cristo. Pedro e Paulo eram completamente apaixonados por Jesus. E aqui está o grande segredo. Eu e você, que queremos ser um pouco como esses homens que evangelizaram, que levaram, é preciso que o nosso coração pegue fogo, que o nosso coração seja apaixonado por Jesus Cristo, por esse mestre que ensinou. E quando a gente se permite ser tocado por esse amor, é impossível não haver transformação. Aquele Pedro covarde começa a evangelizar. Aquele Saulo perseguidor começa a evangelizar. É assim que acontece. Quando a gente permite que Jesus haja na nossa vida, o milagre, a conversão acontece. E eu quero desejar para você, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus possa invadir o teu coração, que o amor que você tem por Jesus possa você levar o bem e disseminar o bem e contagiar os outros com o bem que nasce do amor de Jesus por cada um de nós. Um ótimo dia para você, uma ótima semana, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.